A você ligado na TVI, está entrando no ar o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação do que acontece aqui na nossa região sul da Bahia, bem como nas demais regiões do nosso estado. Eu sou Joab Paiva e até às 19 horas estarei trazendo aqui informações para vocês, hein? Lembrando, fatos relevantes do Brasil e do mundo, você também acompanha por aqui. Eu quero iniciar agradecendo mais uma vez, né, como sempre agradeço a vocês que me acompanham nos diversos cantos aqui da nossa região, bem como também da capital baiana e também de outras regiões aqui da nossa Bahia. Nosso muito obrigado a você que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, aqui no nosso eixo Itabuna-Ilhéus. Um forte abraço para vocês que nos acompanham por lá. E a você também que nos acompanha pela internet, os nossos internautas, tá certo? Através do nosso canal oficial do YouTube, youtube.com/TVI Oficial. O nosso muito obrigado a vocês também. Eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender, vocês estão chegando agora, de acompanhar o programa de hoje, que é um programa que vai tratar de um assunto muito interessante. Ainda daqui a pouco eu vou falar melhor para vocês sobre um assunto que nós vamos tratar aqui na nossa sala de entrevistas. Já iniciaram falando sobre isso, que de fato eu acredito que vai chocar. A palavra não é bem chocar, né, Cássio? Eu acredito que vai impactar, esta é a palavra, impactar muito a sua vida. Daqui a pouco estaremos falando sobre um tema interessantíssimo aqui no nosso programa, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se já, aperte o botão de inscrição e também, logo depois, o botão do sininho, para que você seja avisado no momento em que a nossa programação esteja entrando no ar. Como eu sempre gosto de dizer, uma programação diversificada, com muito entretenimento, tá certo? Esporte, bem-estar, também muitas notícias, né? Diariamente são 5 horas de noticiário que é realizado aqui para você, diretamente do Alto das Comunicações, aqui na nossa cidade de Itabuna. Nós temos pela manhã a primeira edição do TVI News, que é aí apresentado pela Pérola Cordeiro e também pelo Barbosa Filho, com comentários da Toné. Logo depois, em seguida, ao meio-dia, nós temos o Denilton Santos com o Alerta Cidade, programa popular, tá certo? E que, com certeza, tem aí a cara do povo aqui do sul da Bahia. Eu chego, a partir de agora, às 17 horas, trazendo muita informação para você, tá certo? Você tenha certeza, aqui você fica muito bem informado. Se preferir, você também pode ir até o nosso site oficial, que é o www.tviplay.com.br. Por lá, em uma parceria com o Jornal à Tarde, você tem acesso às informações da Bahia, do Brasil e do mundo, através desta parceria da TVI com o Jornal à Tarde, esse jornal que é conceituadíssimo aqui na nossa Bahia e em todo o nosso Brasil. Por lá também, através do nosso player, você acompanha a nossa programação ao vivo. Ou, se preferir, pode baixar também o nosso aplicativo através desse QR Code que aparece aqui agora na sua tela. Aponte então a câmera do seu celular e baixe o nosso aplicativo. No Instagram não é diferente, não é isso, Cássio? No Instagram não é diferente. Por lá o nosso arroba é o TVI Play. TVI Play Oficial, é isso mesmo, já ia falando um pouco, tinha esquecido aqui, TVI Play Oficial, esse é o nosso arroba no Instagram. Por lá também muitos vídeos dos acontecimentos e também bastidores aqui da nossa TV, tá certo? Ou seja, a TVI está presente nas diversas plataformas, a nossa TV, ela é transmitida nas diversas plataformas para você aqui do nosso sul da Bahia e também das demais regiões do nosso querido estado da Bahia. Mas sem mais delongas, vamos então aos destaques do dia de hoje. Hoje é dia 4 de dezembro de 2025, tá certo? O período de Natal está chegando. Lembrando que daqui a pouco, não é isso, meu amigo Rafa? Daqui a pouco, está marcado para agora, na verdade, lá na Praça Otávio Mangabeira, mais conhecida como Praça Camaquã, será então inaugurada ali a decoração natalina
de Itabuna. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto. Eu sei, meu amigo, nós temos uma matéria aí daqui a pouquinho, né? Trazendo, convidando você que é aqui de Itabuna e também de cidades vizinhas que venham para cá para poder curtir essa decoração. Eu passei mais cedo lá na praça, estava ficando muito bonita, hein? Sem sombra de dúvidas, será aí uma das temáticas mais bonitas desses últimos tempos aqui na cidade de Itabuna. Daqui a pouco, então, vamos trazer essa matéria aqui. Mas antes, vamos falar sobre a situação que tem acontecido, a escalada da violência na cidade de Itapitanga, né? Os nomes parecidos, cidade de Itapitanga. Por lá, o policial civil Lúcio Serra, inclusive, foi baleado, viu? Lúcio Serra foi baleado durante uma operação lá em Itapitanga, isso mesmo. O suspeito mantém aí um refém em casa, é um sequestro que acontece por lá. A polícia está por lá naquela região da cidade de Itapitanga, clima tenso por lá. Daqui a pouco mais informações sobre este acontecimento, hein? Daqui a pouquinho mais informações sobre este acontecimento. Vamos falar também sobre um vigilante da Câmara de Itabela que foi morto em ataque a tiros. A mulher ficou gravemente ferida. É o que eu estou dizendo, a violência crescendo, infelizmente, aqui na nossa Bahia, na capital e também no interior. É a crescente da violência que tem crescido diariamente. Nós trazemos aqui essas informações desses crimes violentos que têm crescido na nossa Bahia. Vamos falar também sobre o Tesouro Nacional que reprova aí o empréstimo de 20 bilhões de reais aos Correios, hein? Empréstimo reprovado e de uma quantia gigantesca, né? Nós estamos falando aí de 20 bilhões de reais que foram então reprovados pelo Tesouro Nacional. Daqui a pouco também mais informações sobre este assunto. Olha, voltando para a questão da violência, lá na cidade de Feira de Santana, um pregador da palavra, um pregador que estou dizendo da palavra de Deus, da Bíblia, foi executado a tiros lá em Feira de Santana, gente. Isso prova o seguinte, não só aqui no nosso sul, não só no extremo sul, que é o caso de Itabela, mas também lá na região de Feira, a região do Sertão, a violência também está assustadora, hein? Por lá esse pregador foi então executado a tiros, tá certo? E a polícia está aí buscando entender o que de fato aconteceu, né? A polícia está investigando uma emboscada e também uma possível vingança, né, que pode ter sido o motivo desta execução deste pregador. Daqui a pouco aqui também no nosso noticiário de hoje. A nível nacional, o Senado Federal aprova a criação de exame obrigatório para médicos recém-formados. Vamos saber como irá funcionar este exame obrigatório, agora aprovado pelo Senado. Nós sabemos que todo o trâmite ainda precisa passar pela sanção presidencial, né? Provavelmente, se for um projeto de lei criado no Senado, ele ainda irá para a Câmara. Se for um projeto de lei criado na Câmara, ainda passará pelo Senado para depois chegar à sanção presidencial. Como aqui nós falamos que já foi aprovado no Senado, né? Se veio da Câmara, agora o próximo passo é a sanção presidencial. Mas se surgiu do Senado, o próximo passo é a revisão aí da Câmara dos Deputados. Mas, enfim, daqui a pouco você saberá melhor sobre este assunto aqui também a nível nacional. Olha, infelizmente, acidente entre um carro e uma moto deixou um homem ferido no nosso semianel rodoviário aqui em Itabuna. Olha, nós temos noticiado praticamente diariamente aqui casos como esse, né? Acidentes envolvendo carros e motocicletas e pessoas ficando feridas. Olha, muita atenção você que trafega aqui pelas ruas da cidade. Eu sei que tem muita gente e muitos desses acidentes têm acontecido por conta da imprudência. Eu disse aqui há alguns dias atrás que ao descer aqui da emissora, para quem conhece aqui o Alto das Comunicações, nós ficamos no alto, né, como o nome já diz. E ao descer aqui, chegando na Avenida Juraci Magalhães, me deparei exatamente com um motociclista em alta velocidade que não parou na rotatória. Este é um dos retratos do que nós vemos aqui na cidade. Muitos motociclistas andando em alta velocidade, não obedecendo às sinalizações de trânsito, e o resultado, de fato, são acidentes como esse que nós estaremos
trazendo aqui para vocês daqui a pouco, tá bom? Então, daqui a pouco, então, vamos falar melhor sobre essa situação que aconteceu aqui no nosso semi-anel rodoviário e deixou um homem ferido, hein? Olha, na nossa sala de entrevistas, como eu falei, eu estarei recebendo aqui a autora de um livro muito interessante que fala sobre o perdão. O livro A História que Deus Escreveu. É isso mesmo, daqui a pouco eu vou bater esse papo com essa autora, que é uma mãe que perdeu seu filho de uma forma muito triste e entra aí e traz uma história verdadeiramente impactante através do perdão. Você não pode perder. Eu estou falando da Márcia Vita Santos. Daqui a pouquinho ela estará conosco aqui na nossa sala de entrevistas, tá bom? Essas e muito mais informações vocês acompanham a partir de agora aqui na nossa TVI, no nosso TVI News, segunda edição. Não saia daí, eu vou, mas eu volto. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, e muita informação para você. E vamos começar aqui hoje com um convite especial, hein? Um convite especial para você que é daqui de Itabuna e também de cidades aqui vizinhas. Dentro de instantes estaremos tendo aí a inauguração lá na Praça Otávio Mangabeira, que é mais conhecida como Praça Camaquã, centro da nossa cidade, do Natal de Luzes e Sonhos. Isso mesmo, daqui a pouco então, o Natal de Luzes e Sonhos. Inclusive amanhã nós teremos matéria aqui, né, Cássio? Né, meu amigo Rafa? Amanhã nós teremos matéria aqui sobre o Natal de Luzes e Sonhos, exclusivo aqui da nossa TVI. Mas antes nós vamos ver então este convite que é direcionado a você aqui que está nos assistindo. Pode rodar. Fala, pessoal, podendo aqui acompanhar na Praça Camaquã a montagem do nosso Natal de Luzes e Sonhos da nossa cidade, que é uma tradição de Itabuna. E com essa praça totalmente reformada, moderna, aguardo vocês às 18 horas na Praça Camaquã, nesse espetáculo de Luzes e Sonhos. Aqui a empresa fazendo a montagem de todas as peças decorativas. Vocês podem acompanhar aqui a estrutura de luzes, a ornamentação. Eu tenho certeza que amanhã
vamos ter uma presença das famílias, das nossas crianças e principalmente da nossa região. Aguardo cada um de vocês, 18 horas, quinta-feira, para a inauguração. Valeu? Então tá aí o convite do prefeito Augusto Castro, direcionado para você que é de Itabuna e você também que não é, mas que está sempre por aqui, mora em outra cidade, mas vem logicamente ao comércio de Itabuna para poder fazer compras, enfim, ou até mesmo para passear nesse período natalino. Hoje, dentro de instantes, estará sendo então inaugurada aí essa decoração na Praça Camaquã, centro de Itabuna, tá certo? Essa decoração que está de fato muito bonita a decoração no centro da nossa cidade e que logicamente traz um impacto aí positivo no comércio. As pessoas vêm mais ao centro da cidade para visitar, né, a decoração e por lá acabam consumindo tanto alimentos como também acabam consumindo aí a questão como é que eu posso dizer, meu amigo Cássio? Acaba consumindo também a questão de vestuários, né? E outros serviços que é aí oferecido no nosso centro da cidade de Itabuna. Ganha o comércio, ganha a cidade de Itabuna, ganha o cidadão por ter uma cidade mais embelezada, tá certo? Período natalino é exatamente isso aí, né? Aquecer o comércio, mais vendas e a cidade melhor nesse sentido. Nesse sentido, diga-se de passagem, está de parabéns, salvo engano. Este ano é a Fantástica Fábrica de Chocolate, o tema, né? A Fantástica Fábrica de Chocolate será então tema aí desta decoração natalina. Dentro de instantes, volto a dizer, estará sendo então inaugurada com a presença, logicamente, do prefeito Augusto Castro e outras autoridades aqui do nosso município por lá, tá bom? Então, se você que está nos assistindo e quer acompanhar essa decoração, né, a inauguração da decoração, vá lá, ainda dá tempo de você chegar por lá e ainda presenciar essa inauguração. Caso você não possa ir hoje, deixe para ir um outro dia, né? Essa decoração ficará aí por todo o mês de dezembro, acredito eu que até o mês de janeiro, já que nós temos decoração tanto para o Natal como também para a virada do ano, para o Ano Novo, que se aproxima, né? O Ano Novo de 2026 que se aproxima. Muito bem, vamos então agora trazer informações lá da cidade de Itapitanga. Por lá, um homem acabou fazendo uma pessoa de refém, não é isso, meu amigo Cássio? Por lá, uma pessoa acabou sendo refém. Nós temos um vídeo sobre esse assunto, Cássio? Tá, eu pensei que você tinha falado que tinha um vídeo aí, mas o fato é, eu vou trazer aqui uma informação exatamente de um policial que é muito conhecido aqui na cidade de Itabuna, um policial civil, o Lúcio Serra, que acabou sendo baleado por lá, hein? O homem acabou sendo baleado por lá, o Lúcio Serra, quando estava trabalhando exatamente neste ambiente aí da questão do resgate deste refém. A informação que chegou aqui agora é de que o homem já se entregou. Daqui a pouco também nós vamos falar sobre essa entrega aí desse suspeito, mas antes nós vamos falar sobre o policial civil Lúcio Serra, que acabou sendo baleado durante esta operação lá em Itapitanga, hein? Esta operação da Polícia Civil para cumprir mandatos de prisão acabou resultando em uma intensa troca de tiros, e isso no final da manhã do dia de hoje, desta quinta-feira, dia 4, hein? Lá no município, como já dissemos, de Itapitanga. Para quem não sabe, Itapitanga faz parte do Z4, ali juntamente com a cidade de Coaraci, Almadina e Itajuípe. Isso mesmo, Itajuípe, Coaraci e Almadina, além de Itapitanga, fazem parte do chamado Z4, a zona 4 de municípios aqui do nosso sul da Bahia, tá certo? Lembrando que o investigador Luiz Antônio Andrade Serra, mais conhecido aí como Lúcio Serra, ele que é coordenador de serviços de investigação da 6ª Corpim, e aparece a imagem dele aí na tela para vocês, foi baleado durante a ação, viu, gente? A diligência tinha como objetivo aí capturar um homem conhecido como de menor, né, que é apontado pelas autoridades como traficante e suspeito de envolvimento em diversos homicídios aqui na região, hein?
Assim, então, que a polícia chegou até o imóvel onde o indivíduo estaria escondido, foram então recebidos com diversos disparos de arma de fogo. Então, durante o confronto, o Lúcio Serra foi então atingido por 2 tiros, um entre o peito e o ombro direito e o outro na mão. Ele então foi socorrido imediatamente ao hospital lá de Itapitanga, onde foi estabilizado e em seguida foi transferido em uma ambulância para o hospital de base aqui em Itabuna, Luiz Eduardo Magalhães, hein? Apesar da gravidade do ataque, a informação, graças a Deus aí, é de que o investigador não corre o risco de morrer, não corre o risco de morte. A situação no local ainda permanece tensa por lá, né? E de acordo com a Polícia Militar, o suspeito manteve essa pessoa, uma pessoa refém dentro da residência, exatamente para não, tentando, né, se livrar de uma possível prisão ou até mesmo, a depender da reação do mesmo, um possível fim trágico para ele, né? Nesse caso, se é que os senhores e senhoras que estão me assistindo me entendem, né? Equipes especializadas estão lá no local ainda e esse cidadão acabou se entregando, viu, Cássio? Acabou se entregando na tarde do dia de hoje. A operação começou na manhã do dia de hoje lá em Itapitanga e esse cidadão fez uma pessoa de refém dentro da residência, mas acabou se entregando agora nesse período da tarde. Porém, o fato é, Lúcio Serra, policial civil, foi baleado e já está estabilizado no hospital de base. Esta é a informação, né? Ele está estabilizado no hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, né? Nós sabemos que são esses guerreiros e guerreiras que colocam a vida em risco diariamente aí, né? Volta e meia acontecem situações como essa. Não é brincadeira. Colocam a vida em risco para garantir a segurança da população. Foi lá cumprir o seu papel, que é exatamente através desse mandato de busca e apreensão, e foram recebidos a bala. Esta é a situação de uma cidade que há pouco tempo atrás as pessoas dormiam de porta aberta. Eu estou falando de Itapitanga, com a ampla zona rural. Eu estou falando de Itapitanga com pouco mais, acredito eu, de 7 mil habitantes. Essa é a realidade. Itapitanga, há 5 anos atrás, não se ouvia falar em guerras como essa. E, infelizmente, com o espalhamento das facções criminosas, nós podemos ver que situações como essa têm sido mais frequentes em cidades como Itapitanga. É exatamente isso, ou seja, o crime se espalhando, são as facções se espalhando e a polícia fazendo o papel dela, como fez hoje pela manhã, quando foi então ali em busca e apreensão deste suspeito que é chamado aí, tem um vulgo de menor. E segundo a própria polícia, ele tem praticado aí diversos crimes, dentre eles o crime de tráfico de drogas aqui na nossa região, hein? A polícia está apontando ele como participante de diversos homicídios aqui na nossa região sul da Bahia. Daí, então, esse mandato de busca e apreensão. O fato é, chegando por lá, no final da manhã do dia de hoje, a polícia se aproximando do imóvel onde estava o vulgo de menor, a informação é, foram recebidos a bala. Foram recebidos a bala. Prova disso é essa informação que nós estamos trazendo aqui. O policial civil Lúcio Serra foi atingido por um desses tiros. Graças a Deus está longe de perigo de morte, mas foi atingido. Tá aí então esta informação. E aí, a partir do momento que o Lúcio Serra foi atingido, o indivíduo aí apontado, que a polícia foi por lá prender, ele acabou fazendo uma pessoa de refém dentro da residência. Essas negociações se espalharam durante todo o final da manhã e também à tarde, onde então o cidadão acabou aí, e o cidadão fora da lei, né, diga-se de passagem, acabou então se entregando para a polícia. Esse assunto que nós vamos trazer agora, viu, Cássio? Ele acabou então se entregando para a polícia nesta tarde. Esta informação aqui, ele
após muitas negociações, nós sabemos que existe um grupo da polícia especializado nessas questões de negociação em casos de sequestro e então o suspeito de tráfico de drogas e de homicídios aqui na nossa região acabou então se entregando nesta tarde, após o trabalho aí da polícia, né? Foram intensas horas de muita tensão por lá. Eu imagino os moradores lá do município de Itapitanga como não deve estar o clima por lá, hein? Porque é uma cidade pequena e situações como essa acontecendo. Enfim, né? Vamos falar aqui sobre exatamente essa entrega desse suspeito que após horas de negociação acabou então liberando o refém, né? A cidade de Itapitanga acabou então vivendo aí esse momento de tensão nesta quinta-feira, após esta operação policial que deixou, inclusive, o investigador aí ferido e mobilizou, logicamente, várias equipes por horas lá no município, tá certo? Como eu já disse, o policial Lúcio Serra foi aí atingido, mas passa bem, tá certo? E durante a operação, o homem que foi identificado como de menor, ele fez então essa pessoa refém, e o que desencadeou em longas negociações, né? A liberação então ocorreu aí após uma tramitação, uma transmissão, melhor dizendo, né? Não é tramitação não, foi feita uma transmissão ao vivo, né? Por uma página de notícias que acabou então ajudando a estabelecer um contato direto com o suspeito, ou seja, a transmissão ao vivo, assim como nós estamos aqui, e o suspeito lá dentro com a refém estava assistindo. Essa foi um dos pontos também que, segundo a informação que está chegando aqui, de que acabou então ajudando nas negociações, né? O homem então exigiu a presença de uma missionária, conhecida como missionária Daniela, que então participou do diálogo no momento decisivo. Olha aí o trabalho importante também das pessoas, dos pregadores da palavra de Deus. Uma missionária, esse de menor, exigiu a presença dessa missionária, porque ele sabia que com a participação desta missionária, a situação poderia ficar melhor para ele, porque com certeza ela já tem aí uma palavra diferente e seria uma pessoa que traria, logicamente, calma para o coração dele. Enfim, o fato esta senhora foi então chamada, a missionária Daniela, e após então negociações, o vulgo de menor acabou se entregando à polícia, abraçado então ao refém e aos moradores, né, que colocando então um fim aí neste impasse. Olha aí, você vê inclusive imagens, né, do momento em que ele se entregou, não é isso, Cássio? São imagens do momento em que ele se entrega e entra exatamente aí entra exatamente no carro da polícia, né? A população aí não inclusive, viu, gente, não é aconselhável. Eu estou vendo aí muita gente na rua. Vejam que a operação policial, um agente foi atingido e muita gente na rua acompanhando, curiosos. Eu sei que existe a curiosidade, mas a qualquer momento poderia aí acontecer mais tiroteio e pessoas que estão na rua aí acompanhando, né, poderiam ser atingidas. Então, não é aconselhável. Graças a Deus, houve um final a toda essa questão sem nenhuma pessoa baleada. Mas volto a dizer, não é aconselhável, né? O de menor, então, acabou se entregando, né, após então a participação aí, intervenção de uma missionária evangélica que esteve por lá também, e também a transmissão ao vivo de uma página de notícias aqui da região. Lembrando que uma mulher também acabou sendo presa lá, viu, no local durante esta ação, né? Logicamente que agora o de menor se entregou e passará aí pelos trâmites legais e logo depois, então, deverá ir para o presídio aguardar, então, julgamento, já que existia, toda a operação foi feita aí para a prisão do mesmo, já que existia aí a questão do mandato de busca e apreensão e, segundo a polícia, ele é apresentado aí como um dos suspeitos de tráfico de drogas naquela região e também diversos homicídios por lá, tá certo? Então tá aí essa informação, acabou se entregando hoje à tarde, né? Um saldo não tão interessante, já que houve aí
policial atingido, que foi o Lúcio Serra, mas, por outro lado, o objetivo atingido, que é exatamente a prisão deste homem, que foi o de menor, o vulgo de menor, na tarde do dia de hoje. Este homem e também uma mulher que não foi identificada aqui, tá certo? Tá aí, então, esta informação, tá certo? Para vocês que estão nos acompanhando, é a crescente, gente, da violência, infelizmente, aqui na nossa região sul da Bahia, hein? Que não está diferente das outras regiões da Bahia, não, gente. É isso mesmo, não está diferente. Daqui a pouco eu vou trazer aqui, melhor dizendo, vamos trazer aqui agora essa informação, né, que aconteceu lá no extremo sul. Nós estamos falando aqui de Itapitanga, que vizinha a nossa cidade de Itabuna, no nosso sul da Bahia, mas lá no extremo sul, na cidade de Itabela, um vigilante da Câmara da cidade de Itabela acabou, infelizmente, sendo morto, hein? Morto a tiros. Foi morto a tiros, né? Além da morte deste homem, que era o vigilante, uma mulher acabou ficando gravemente ferida por lá, né? Este ataque a tiros acabou chocando aí os moradores do bairro Bandeirantes, lá da cidade de Itabela. Esse fato aconteceu na noite de ontem, quarta-feira, dia 3. Esta ação criminosa ocorreu no período noturno, por volta das 21 horas, na área externa de um bar, e deixou exatamente o homem morto. Este homem identificado como um vigilante lá da Câmara da cidade de Itapebi. Além deste homem morto, como eu disse aqui, uma mulher acabou então ficando gravemente ferida, gerando uma situação de pânico por lá, né? Entre os frequentadores do local. Estou falando de um ambiente de bar. A vítima fatal foi então identificada como Wagner Mendes da Silva, de 34 anos. Como já dissemos aqui, trabalhava como vigilante na Câmara Municipal de Itabela. E de acordo com informações divulgadas, o Wagner conversava com um amigo quando então dois homens chegaram em uma motocicleta, desembarcaram e abriram então fogo repentinamente contra a vítima, hein? O vigilante foi então atingido por disparos nas costas, no tórax e também no abdômen. Logicamente, aí não resistiu, morreu no local. O amigo que o acompanhava não ficou ferido, tá certo? Ele estava junto com o amigo acabou não ficando ferido, né? A segunda vítima deste caso aí é uma mulher de 34 anos e é filha da proprietária do bar onde o Wagner estava. Ela chegava do trabalho no momento desta emboscada e então acabou sendo atingida por 3 tiros. Que terrível, hein? A pessoa totalmente inocente nessa situação toda, né? Acabou sendo atingida por 3 tiros, um na perna e 2 no abdômen. Ela foi socorrida pela equipe do SAMU em um estado grave, infelizmente, e foi encaminhada ao Hospital Regional da cidade de Eunápolis, onde então passou por procedimento cirúrgico. Segundo testemunhas, gente, relataram aí, ambos tentaram então correr para dentro do estabelecimento, para dentro do bar, mas foram surpreendidos pelos disparos. Lembrando que a cena do crime ficou aí marcada por 24 estojos de munição. Imagine aí, 24 estojos de munição, meu amigo Cássio. É muito tiro, é muita bala, né? É isso mesmo, do calibre 9mm e também de .40, né? Que ficaram espalhados aí pelo chão, evidenciando, logicamente, a violência deste terrível ataque. Eu estou falando de um ataque que aconteceu ontem à noite na cidade de Itabela, extremo sul do nosso estado, evidenciando a criminalidade, evidenciando os crimes violentos que têm ocorrido nas regiões do nosso estado da Bahia, hein? Lembrando que a Polícia Civil, então, aí já iniciou as investigações para identificar, né, os autores deste ataque acontecido ontem à noite e também esclarecer, logicamente, a motivação desse crime. Porque até que se prove o contrário, o Wagner, que foi a vítima aí, era uma pessoa de bem. Trabalhava como vigilante na Câmara de Vereadores, no Poder Legislativo de Itabela, extremo sul do nosso estado. Mas agora, logicamente, cabe à polícia fazer essa investigação e trazer à luz todo o desenrolar, né? O que motivou, quem matou, né? Por que matou, enfim. É o que a polícia estará fazendo agora através da investigação, tá certo? Crime bárbaro chocou aí a cidade de Itabela na noite do dia de ontem. Muita gente ainda em casa, né? Assistindo, ali relaxando, se preparando para dormir, quando de repente
diversos tiros por lá, né? Moradores ali do bairro Bandeirantes ficaram em pânico de fato, tá certo? Essa, infelizmente, é a realidade de muitas cidades aqui no nosso interior baiano, tá bom? Vem comigo, meu amigo Cássio, vem comigo, porque agora nós vamos falar de um assunto nacional. Eu vou falar sobre o empréstimo dos Correios. É um assunto nacional, por quê? O Tesouro Nacional acabou, então, reprovando aí este empréstimo de sabe de quanto? De 20 bilhões aos Correios, isso mesmo, esse empréstimo de 20 bilhões que os Correios aí tentavam obter junto ao consórcio de bancos ficou mais distante, né? Ficou cada vez mais distante após o Tesouro Nacional reprovar a operação. Né? A negativa, então, ocorreu porque as instituições financeiras, né, que é o Banco do Brasil, o Citibank, o BTG Pactual, né, além também do ABC Brasil e o Safra, pediram aí juros de 136% do CDI acima do limite estabelecido, que é 120% permitido para as operações com garantia da União. Daí, então, esta reprovação, né? A porcentagem, então, de juros estava acima do que é permitido pelo poder público, né? Do que é pactuado pelo poder público. Então, sem o aval do Tesouro da União, então, a União não pode oferecer garantias que contribuam à eventual inadimplência à estatal, que neste caso é os Correios, inviabilizando este empréstimo de 20 bilhões. Lembrando que com a decisão, os Correios, então, podem tentar renegociar a taxa dentro do limite permitido ou até mesmo aguardar um aporte direto do Tesouro para, então, amenizar o prejuízo que é acumulado lá na empresa, viu, gente? O prejuízo acumulado na empresa é de 6,05 bilhões de reais apenas entre janeiro e setembro deste ano. É um prejuízo altíssimo que tem sofrido aí os Correios, essa que é uma estatal aqui do nosso país, todos sabem, né? Em comunicado interno, a direção, então, da estatal afirmou que segue trabalhando com ministérios na busca de alternativas para garantir a liquidez e também a continuidade do processo de recuperação financeira, né? A tentativa, então, do empréstimo faz parte de um amplo plano de reestruturação apresentado em novembro deste ano. E entre as medidas previstas aí estão um programa de demissão voluntária, inclusive para quem trabalha lá, hein? O fechamento de 1.000 agências e também a venda de 1,5 bilhão em imóveis, o que é usado aí como um crédito solicitado para quitar dívidas e também modernizar serviços, além também de ampliar fronteiras e fontes de receita. Tem passado um momento muito difícil, os Correios, né, têm tentado aí alguns empréstimos, mas sem sucesso. Olha o que nós estamos falando aqui, o Tesouro acabou reprovando, né, esta questão do empréstimo dos Correios exatamente pela forma, pelos juros altíssimos que os bancos apresentaram e que a União não pode, então, liberar. Para que vocês entendam melhor o que está acontecendo, os Correios estão com a dívida bilionária. Eles precisam desse empréstimo para tentar salvar a empresa nacional. Porém, para pegar o empréstimo, por exemplo, ele vai precisar aí do aval do Tesouro Nacional. E aí chega a notícia que nós estamos trazendo aqui. O Tesouro Nacional negou exatamente este empréstimo, exatamente por conta da taxa que está altíssima. Tanto o Banco do Brasil como o BTG, outros que eu falei aqui, o Safra, todos esses pontuaram uma taxa acima do permitido, né, para o governo. Eu sei que eles vão tentar uma renegociação ou até mesmo uma outra forma, né? É uma pena ver uma empresa nacional como os Correios se afundando nessas dívidas. Eu acredito que deve se buscar sim uma saída, até porque nós estamos falando aí de milhares e milhares de pessoas que dependem dos seus empregos, né? E que trabalham, logicamente, nos Correios, tá certo? Tá aí, então, esta informação.
Muito bem, nós vamos agora, meu amigo Cássio, para um rápido break e já que nós voltamos com mais informações para vocês, tá certo? Olha, lembrando, hoje ainda eu estarei recebendo aqui na nossa sala de entrevistas a Márcia Vita, ela que é autora do livro A História que Deus Escreveu. É uma história impactante e que você vai acompanhar daqui a pouco na nossa sala de entrevistas. Não perca, hein? Eu vou, mas eu volto. Antigamente, eu não imaginava que eu poderia ter o meu canto, mas hoje eu tenho um lugar para chamar de meu. É da gente! A família de Dona Odete é uma das 88 mil beneficiadas com Minha Casa Minha Vida e mora perto da nova fábrica de carros elétricos, onde 20 mil empregos serão gerados. Com a Bahia liderando os investimentos no Brasil, crescimento econômico e cuidado com as pessoas andam juntos. É a Bahia pra frente, do lado da gente. Governo do Estado. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Antigamente,
Eu não imaginava que poderia ter o meu canto, mas hoje eu tenho um lugar para chamar de meu. É da gente! A família de Dona Iodete é uma das 88 mil beneficiadas com Minha Casa Minha Vida e mora perto da nova fábrica de carros elétricos, onde 20 mil empregos serão gerados. Com a Bahia liderando os investimentos no Brasil, crescimento econômico e cuidado com as pessoas andam juntos. É a Bahia pra frente, do lado da gente. Governo do Estado. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação para você. Lembrando, daqui a pouco eu estarei entrevistando a Márcia Vita, ela que é a autora de um livro muito interessante, A História que Deus Escreveu. Eu tenho certeza que você ficará muito impactado com essa história, hein? Não saia daí, daqui a pouquinho, então, esta história, este bate-papo com a Márcia Vita. Ela já está aqui no nosso estúdio e daqui a pouco, então, nós estaremos conversando sobre esse importante assunto. Mas antes, nós vamos de mais informação, porque a informação por aqui não para, a informação a todo momento por aqui. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de cultura lá na cidade de Jussari, isso mesmo. Fuzuê Cultural 2025 celebra aí 25 anos do contramestre Macacão na cidade de Jussari, na nossa região sul da Bahia, né? O município, então, aqui do nosso sul da Bahia receberá nos dias 5 e 6, ou seja, amanhã e no próximo sábado, mais uma edição aí histórica do Fuzuê Cultural, que este ano homenageia os 20 anos de trajetória do contramestre Macacão, tá certo? O Jones Passos, né? Mais conhecido lá em Itajuípe, né? Como é o nome da cidade mesmo, Cássio? Jussari, Jussari, é isso mesmo, lá em Jussari, como o contramestre Macacão, a figura central aí da capoeira no município, que realiza um trabalho sociocultural muito bom, não só em Jussari, mas também em toda a região por lá. Você vê, inclusive, aí a imagem desta festa que acontecerá por lá, esse Fuzuê Cultural. Este evento é considerado aí um dos mais importantes encontros da cultura afro-brasileira aqui no nosso território sul e reunirá rodas de capoeira, bem como também oficinas, vivências culturais, maculelê, samba de roda, puxada de rede e exibição de um documentário e também além de homenagens, né, a mestres e mestras que preservam a ancestralidade negra por lá no município. O Jones Passos, ele é educador popular e líder da Escola de Capoeira Nação Iorubá, né, que atua há quase 2 décadas no município sul-baiano de Jussari, utilizando então a capoeira como uma ferramenta de educação, cidadania e fortalecimento da identidade negra na nossa região. Lembrando que o seu trabalho tornou-se aí uma referência a nível regional e inspira novas gerações nessa área
também, né? Lembrando que esse evento conta também com o apoio da Prefeitura Municipal de Jussari, né? O Fuzuê 2025 deve, então, consolidar-se aí como um espaço de resistência, memória e também valorização da cultura popular, celebrando a força, a tradição e o legado vivo da capoeira, não só em nossa região sul da Bahia, mas também em toda a região sul, tá certo? Então, excelente evento aí, né, no sentido cultural e fortalece, logicamente, a questão afro-brasileira aqui também na nossa região sul da Bahia, né? Nosso respeito também às pessoas que trabalham nesta área e que fazem cultura também por lá em Jussari, fortalecendo cada vez mais. E quando eu digo isso, é muito importante dizer isso, minha amiga Márcia, porque muitos meninos, muitas crianças, adolescentes que poderiam estar pelas ruas, estão participando de um trabalho como esse, um trabalho social, né? Estariam pelas ruas e depois sendo cooptados aí pelo tráfico, pelas facções, eles estão trabalhando em cima do social. Então, é algo que nós, logicamente, aplaudimos aqui e incentivamos cada vez mais. Então, parabéns aí a todos os envolvidos neste Fuzuê Cultural 2025 na cidade de Jussari. Um grande abraço para todos aí em Jussari, tá certo? Eu tenho algumas pessoas aí que sempre mandam mensagem aqui, né? O nosso amigo Dedéu, um abraço para ele aí que sempre nos acompanha também por aí, tá bom? Vem comigo, vamos falar agora sobre mais assunto bom. Agora, dessa vez, vindo lá da cidade de Salvador, nossa capital, porque por lá o governador do estado apresentou os primeiros trens do VLT, né? Depois de muito tempo, muitas promessas, foram apresentados os trens lá na capital baiana, que já chegaram à capital. Lembrando que os testes começam agora em janeiro. Os testes do novo VLT da capital começam em janeiro. Diga-se de passagem, o pessoal lá de Periperi, né, que é o subúrbio ferroviário, estão aguardando com muito desejo, se assim podemos dizer, já que os trens por lá foram suspensos há algum tempo, né? Suspenderam com a promessa, então, da colocação dos VLTs e até então esses VLTs não estão rodando. Mas a informação é de que esses trens já chegaram por aqui, né? O veículo leve por trilhos já chegaram por lá, melhor dizendo, na capital, e dentro em breve estarão rodando, fazendo essa conexão do subúrbio de Salvador com o centro da capital. Nós temos uma matéria sobre esse assunto, pode rodar. Os primeiros trens do VLT chegaram a Salvador e já despertaram a atenção na Avenida Paralela, onde ficaram expostos durante a apresentação do governo do estado. Os testes começam ainda este mês e se intensificam no começo do ano. Entre janeiro e junho, nós vamos estabelecer visitas guiadas pelos representantes das comunidades, autoridades, para que a gente possa conhecer o trem dele, inclusive embarcando no trem, para que a gente já comece a antecipar para antes do segundo semestre de junho de 26, quando a gente vai colocar o trem para embarcar e desembarcar de forma assistida para a população do subúrbio. Ao todo, o VLT terá 40 trens que estão passando por processo de modernização no interior de São Paulo. O novo modal conta com investimento de mais de 5 bilhões de reais, com 40 quilômetros de trilhos, 42 paradas e 3 trechos, ligando Calçada, Ilha de São João, Paripe, Águas Claras e Piatã. As obras incluem drenagem, iluminação e urbanização. A conclusão está prevista para 2028. A integração das comunidades, a integração dos povos de Salvador e da região metropolitana, que esse veículo vai trazer, ela está representada hoje aqui, no estacionamento desse trem. Ele está com uma pintura especial encomendada pelo governo do estado para fazer uma homenagem ao subúrbio, fazer uma homenagem a Salvador, ao povo do subúrbio, às marisqueiras, que orgulha mais a nós, desse campo político, entregar a Salvador uma mobilidade moderna, barata, confortável, segura. Os primeiros... Muito bem, então você vê aí esta apresentação dos trens do VLT lá na capital baiana. Logicamente que isso trará uma mobilidade muito boa, principalmente para as pessoas que moram no subúrbio de Salvador, né, que precisam se locomover
com mais rapidez até o centro da cidade, tá certo? É muito esperado aí pelos moradores desta região e eu espero que dentro em breve, né, os testes começam agora em janeiro e dentro em breve a população, que é quem mais precisa de fato, possam usufruir desses veículos leves por trilho, tá bom? Tá aí então esta informação direta lá da capital do estado. Muito bem, assim como prometido, eu estou aqui ao lado da autora do livro A História que Deus Escreveu. Eu estou falando de Márcia Vita. Seja muito bem-vinda, Márcia, aqui Obrigada. ao nosso TVI News segunda edição. E é uma satisfação poder entender melhor da sua história. Essa história que, segundo você mesmo coloca aqui no tema, né, no título desse livro, é uma história que Deus escreveu. Eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo agora já está curiosa para poder entender que história é essa, né? Enfim, fique muito à vontade, né? Mais uma vez, seja bem-vinda e boa noite. Boa noite a todo itabunense e região, né? Essa história, na verdade, ela começa com meu filho Rafael, né? Nós somos daqui, eu nasci em Salvador, mas aos 3 anos de idade eu vim para Itabuna. E esse filho foi o filho do meu primeiro casamento. E ele se envolveu com drogas de início, né? E tinha assim uma orientação, era levado para a escola de carro, voltava, mas aonde começou essa droga? Nos próprios estudos de trabalho ali do colégio com os colegas. Né? Assim ele me relatou. Então foi um tempo ele como usuário e aí eu tive muitas surpresas porque nunca tinha lidado com essa situação. Foi muito difícil, é difícil para qualquer mãe, né? Não é fácil para qualquer família. Eu digo que a droga ela não vem para destruir só o jovem, mas destrói toda a família e a sociedade. Toda a família, né, Márcia? Sem sombra de dúvidas. E eu acredito, você vai poder falar melhor sobre essa questão que eu vou colocar aqui agora. Muitos jovens, como você relata aí o caso do seu filho, ele tinha uma vida, vamos dizer assim, blindada, não é isso? Uhum. Ele era levado, ou seja, não andava na rua, ele era levado de carro para a escola, mas o que é que leva um jovem desse a ir para o mundo das drogas? E aí eu vou colocar aqui uma questão que eu acredito que seja essa, a curiosidade. Sim. Né? Daí a importância de falarmos cada vez mais com os filhos dentro de casa. Os pais devem ser os melhores amigos dos filhos, não é isso, Márcia? A questão do pertencimento também, porque adolescente ele quer ser aceito no grupo. É verdade. Né? Então, às vezes, ele não quer negar para o grupo que ele também está envolvido. Então ele fica com um certo receio, não, eu não vou, né? Eu vou até experimentar. Não vou ser o diferentão não da vou coisa, ser o diferente, da turma. Essa questão aí. E aí, infelizmente, começa, ele não tem aquela posição de dizer não, eu não quero, né? Eu não vou usar drogas, porque a gente sabe que esse é um caminho praticamente sem volta. Se torna uma patologia, é uma patologia, as pessoas estão sempre caindo, né? É muito difícil. E para a família, para a sociedade, traz muito sofrimento. Sem dúvidas. No caso, nós estamos falando de uma história que aconteceu no ano de... 2008 foi quando ele foi assassinado. Ok, nós estamos falando cerca de 16 anos atrás. 17 anos 17 anos atrás. E nesse caso ele se envolveu nesse mundo das drogas. Né? Você pode dizer assim, qual era a droga que ele acabou? Olha, ele usou todo tipo de droga. O crack, ele usou cocaína, ele usou o cigarro. Inclusive, ele dizia assim, mãe, uma droga lícita que eu tive mais dificuldade de deixar foi o cigarro. O cigarro, né? Muita gente relata mesmo essa dificuldade. Né? Então, esse envolvimento acabou deixando que ele rompesse esse laço com a família. Como foi essa relação? Bem, Rafael, eu sou suspeita para falar, como eu digo, ele era muito comunicativo, muito alegre. E ele começou a fazer várias amizades. E nessas amizades de comprar droga, ele começou a conhecer jovens oriundos do mundo do crime. Né? Tanto de um lado, na época só existia 2 facções em Itabuna, né? Que era o raio A e o raio B. Uhum. E daqui a pouco nós lutamos, ele saiu das drogas, né? Conseguiu vencer, mas ele começou a fazer parte de uma das facções em Itabuna. Essa é uma outra curiosidade.
Porque ele começou como usuário e daqui a pouco já estava como pertencente a uma facção. Como se dá essa questão, Márcia? Eu sei que você acabou se debruçando sobre essa situação e é uma curiosidade que muita gente também não entende, né? Como é uma pessoa usuária e daqui a pouco ele já é pertencente a essa facção, como é isso? É porque geralmente eles não vão pedir dinheiro aos pais para comprar drogas. Sim. Eles geralmente não trabalham, os adolescentes. Então eles passam a ser aviãozinhos, né? E nisso de aviãozinho eles vão acabando, crescendo e fazendo grupo, né? Ali com os jovens. Entendi. E nessa ele, então, tem que se identificar, é uma obrigatoriedade. Sim. Faço parte até para ele poder comprar a droga, ter a droga, né? E ele passa a ser avião. Na verdade, eu creio que Rafael, ele era mais um aviãozinho. Né? Perfeito. Era jovem, inexperiente, porque quando ele faleceu, ele tinha 19 anos de idade. Ele ia fazer 20 ainda. Ou seja, além de usuário, ele se tornou um aviãozinho, uma espécie de aviãozinho também. Né? Para quem não sabe, essa palavra aviãozinho é aquele jovem, aquele adolescente que vende a droga ali, né? Acaba levando a droga do local para o consumidor final, não é isso? Verdade. E agora, adentrando aqui de fato, que nós falamos um pouco sobre o seu filho, né? Perdão, esqueci o nome. Rafael, que logicamente foi uma das inspirações para esse livro. Sim. Né? A história que Deus escreveu. O porquê desse nome e conta um pouquinho para a gente sobre o que as pessoas podem esperar ao ler essa obra. Na verdade, eu nunca tive intenção de escrever. Sim. É por isso que surgiu, porque é a história que Deus escreveu. É uma história verídica, tudo que tem nela são fatos reais. E depois que Rafael faleceu, Deus pediu que eu começasse a escrever, para ajudar famílias, para ajudar jovens, para ajudar a sociedade a entender também esses jovens, né? Porque a gente tem um jargão muito conhecido que bandido bom é bandido morto. Mas atrás desses jovens existe uma família. Sem dúvida. Né? Existem famílias que não têm nada a ver com o mundo do crime. São pessoas que estão sofrendo, né? Então é muito fácil a gente só soltar um jargão e dizer que tem que ser assim. Quando não há nenhuma afetividade, né? É como se não houvesse, e há afetividade. Sim. Eles começam, inclusive, assim, fazendo amizade. Porque geralmente esses meninos, eu sou professora, Sim. né? Eles geralmente têm algumas patologias, né? TDAH, outras. E aí eles não são muito aceitos no ambiente escolar, né? Eles não são entendidos, os pais não compreendem, são muito agitados, os professores, né? E aí nesse meio eles são compreendidos, porque eles não são criticados, eles são aceitos. E aí o que é que acontece? Rafael, ele tinha esse lado, ele era hiperativo, inclusive. E resultado, ele começou a fazer amizades e o livro surge porque no meu pensamento, quando Deus dá seguimento à história, eu pensei que ia ser a graça pelo que aconteceu, o perdão. Mas aí, com o desenrolar da história, aí Deus disse não. Em uma vigília, ele vai se chamar a história que Deus escreveu, né? Ele se enveredou nessa vida, foi uma luta de 5 anos para salvar ele. E nesse ínter, eu comecei a conhecer jovens oriundos do mundo do crime. E eu tinha exatamente o pensamento, como uma religiosa, né? Sim. Eu não sou religiosa, eu não gosto desse termo, eu sou uma adoradora. Mas eu era uma religiosa. Então, eu pensava assim, eu não penso como jargão bandido bom é bandido morto. Mas eles lá, eu cá. Eles vivendo a vida deles e eu cá. É como talvez muitas pessoas pensam até hoje, né? Quando eu digo, eu até falei aqui da questão da afetividade, era em relação às pessoas que dizem esse jargão, né? Quando não há uma afetividade, por exemplo, você passou por isso. Sim. Você tinha alguém que você tinha... desenvolveu, você amava seu filho, logicamente, e que, ao falar isso, bandido bom é bandido morto, doía em você. Então, quando a pessoa fala bandido bom é bandido morto, é uma pessoa que não tem afetividade com ninguém na família. Né? Isso é nesse sentido que eu quis dizer inicialmente, né? Na verdade, eu aprendi a amar como Deus ama. Deus odeia o pecado, em geral. Não é só os meninos o que eles fazem, nós como seres humanos. Deus odeia nosso pecado, mas Deus ama o pecador.
E Deus não faz acepção de pessoas, como nós fazemos. Deus não faz listas de pecados. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Mas nossa tendência é achar que o outro é pior do que a gente. Sim. E nisso aí, eu aprendi a graça através de meu filho e através desses jovens. Pense que eu aprendi muitas lições. A ser mais humana, a olhar o outro com o olhar de Cristo, a entender que a gente olha as pessoas acima da gente. Não, eles têm um carinho. Olha, eu faço a obra num presídio, né? Vai fazer 12 anos. E eu sou tão amada naquele lugar, sabe? Eu sou tão bem querida por esses meninos. E você pergunta, qual o segredo? O amor. O amor constrange, entende? Então, se você me der um tapa no rosto, eu vou revidar esse tapa. Ou então eu vou ficar parada. Mas o amor, ele é algo, gente, que é surreal. Somente Deus mesmo, Somente Deus. Massa. Então, assim, Rafael, ele é assassinado em minha porta, com 3 tiros, no ano de 2008. Eu estava em casa nesse dia, jejuando pela vida dele, inclusive, pela libertação dele, porque eu deixava bem claro como mãe que eu não era a favor do que ele fazia, né? Eu amava, eu era uma leoa, para poder dizer assim, eu sou sua mãe, estou com você, mas não aceito o que você faz. Eu deixava bem claro, eu amo você, não o que você faz, não o que você pratica. Mas estou aqui com você para o que deve é. Ok. E aí, o que foi que aconteceu? Ele, no ano de 2008, eu tinha feito apelo, né? De madrugada, ele acordou, eu fui ao quarto dele e eu falei, filho, volte para Jesus. Ele já conhecia a palavra, ele falou, mãe, foi uma das coisas que eu aprendi com ele, mãe, Deus conhece isso aqui, mãe, e é verdade, sabe? Eu aprendi uma lição muito grande com ele. E nesse dia ele amanheceu muito alegre, muito feliz. Um amigo chamou ele, já era chamou para descer, perto de meio-dia. E eu estava orando, quando eu vi uma conversa dele com um amigo, eu fui à janela. E ele dizia assim, como, tia? Como? Mataram fulano, tia? Era com a mãe de um amigo dele. Poxa, tia, na covardia, com tiro pelas costas. Mas não fica assim não, tia, eu tô ligeiro, eu tô esperto. Que é assim que esses jovens pensam, né? Que eles sempre estão espertos. Acha que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer com eles, pode acontecer com outro. E foi quando o nosso olhar se cruzou. Quando o nosso olhar se cruzou, ele parou e disse assim, vixe, fez um sinal com o amigo com a cabeça, vamos subir alguns degraus, né, da escadaria ali do BNH na quadra. Sim, ele lhe viu. Me viu. Você lá no apartamento. Ele estava bem baixo. Inclusive o crime ia ser na minha vista. Então aquilo ali eu creio que foi um momento que Deus tirou ele da minha visão. Ele subiu algumas quadras do prédio, do BNH da quadra, e quando ele sentou, era 11h50 do dia de 2008. Eu ia colocando o prato na mesa quando eu vi os tiros, os estampidos, os 3 estampidos. Eles nunca saem daqui. Inclusive eu faço assim, quando eu dou testemunho em várias igrejas, vários lugares, eu faço questão de fazer o som dos estampidos. Porque para uma mãe é algo inesquecível. Eu digo para os meninos lá no presídio que quando eles matam um filho, eles matam uma mãe. Né? Nunca mais a mãe vai ser a mesma. É como se amputasse todo o seu lado. É algo assim, é uma relação muito forte. Até porque, pela natureza, a mãe não foi criada para enterrar um filho, sepultar um filho. Mas sim os filhos aos pais. E naquele momento ali, eu desci. Não, eu cheguei na janela, vi muita gente. E aí eu desci. Quando eu desci... Só um parêntese aqui. Sim. Quando você escutou os tiros, você já imaginava que seria o Rafael? Sim. Meu esposo, que é o padrasto dele, começou a dizer, não foi com ele não. Eu comecei a gritar, foi ele sim. Eu estou sentindo que foi ele. E olha que já tinham tido muitos outros atentados com ele. Que coisa interessante, que é essa questão do sentimento também da mãe. Do sentimento maternal. Né? E aí quando eu desci as escadas, meu pai na época morava no fundo. E meu pai, por curiosidade, foi ver quem era. Quando meu pai bateu a mão na testa e começou a se estremecer, eu perguntei, foi ele? Foi quando meu pai balançou a cabeça. Ele estava ao celular pedindo para trazer a filhinha dele. Ele deixou 3 filhas com 19 anos.
Atualmente a minha neta Natália, né? A minha neta Júlia. Natália está com 18 anos. Olha, quase São a idade bênçãos. dele, né? E aí naquele momento ali, a gente fica sem saber, sem ação, mas algo muito, a partir dali, algo tomou conta de mim. Uma paz que inundou meu coração, sabe? Eu não consigo, se você perguntar que sentimento você tinha, minha concunhada que está aqui no estúdio agora com a gente, Maíse, ela, por que isso? Deus não prometeu que iria salvar Rafael? Olha porque a aí. gente acha que a forma de salvar só é se a pessoa continuar viva, dando verdade. testemunhos na igreja, né? Sim. Deus tem sua forma de salvar que a gente não tem noção. E aquela história impactar outras vidas, né? Eu acho que tem uma razão de tudo isso. Tem a razão, a segunda agora. Sim. E eu já testemunhava nas igrejas, quando o Rafael vivia essa vida, em várias igrejas, testemunhando, as pessoas orando. Qual era a esperança das pessoas? Ver Rafael dando um testemunho dele, mais um. Mas quem garante que Rafael permaneceria nessa vida? Quem permaneceria, quem sabe se ele não voltaria para o crime novamente? Né? Então, como mãe, eu sei que Deus o levou na hora certa. Esse era um período que ele já estava saindo do crime? Ele tinha sido baleado. Sim. Ele, quando saiu do hospital, ele pediu um estudo bíblico. Ele estava fazendo estudo bíblico e ele já tinha retornado, já estava aos poucos. Ele dizia: mãe, eu não quero mais voltar para essa vida. Né? Eu não quero, eu estou cansado, mãe. Né? Ele já tinha sofrido outros atentados. E eu quero ficar perto da senhora. Inclusive, eu vou prometer que eu nem vou mais para outros bairros, que minha vida era qualquer notícia, eu estava nos bairros atrás dele para saber o que aconteceu, e subia e descia, e era polícia, e era... Para os pais é algo assim, terrível, né? Terrível, terrível. É você viver em adrenalina o tempo todo. Eu adquiri várias enfermidades com isso, na época adquiri uma fibromialgia, né? E outras patologias. Bem, quando ele foi assassinado, com 15 dias eu estava num grupo de oração e alguém disse assim: olha, a mãe do jovem que matou seu filho está em depressão suicida. Porque além desse filho que matou seu filho, ela tem um outro que é pior do que ele, que hoje, graças a Deus, está fora disso também. E naquele momento Deus tocou meu coração. O Espírito Santo inundou meu coração e disse assim: vai visitar essa mãe, leva uma Bíblia para ela. E aí eu convidei o grupo e pedi ao grupo: não me identifica. Chegamos na residência, naquela residência a mãe estava acamada, fomos para a sala, começamos o culto, os louvores, a mãe veio. Quando a mãe veio, o Espírito Santo falou assim: chegou a hora de você dizer quem você é. E naquele momento eu falei assim: olha, eu trouxe uma Bíblia para você, aí tem uma dedicatória, essa outra Bíblia para seu filho, e na Bíblia dele tem uma dedicatória: eu sou a mãe de Rafa Joe. Quando eu falei isso, que era o vulgo dele na época, a mãe falou assim: meu Deus, minha filha, avó, eu esperava qualquer pessoa aqui, menos você. Eu deixei bem claro para ela: eu não estou fazendo isso porque eu sou boa. Eu quero deixar bem claro que bom só há um, que é Deus. Amém. Né? Mas eu sempre admirei o caráter de Deus. Eu sempre acho lindo a forma dele entregar seu filho, né? Sem pecado, puro, para morrer por nós. Então, assim, o caráter de Deus, o amor de Deus é algo para mim, assim, admirável. Maravilha. O tempo passou, eu continuei orando pelo jovem Tarcísio. E eu acho que isso é um desejo de toda mãe, conhecer aquele que ceifou a vida de seu filho. Porque o filho pra gente é uma vida, filho não cresce pra mãe. Sempre né? é o bebê, né? Sempre é o bebê. Sempre a comidinha. Será que é a esposa? Por isso que eu acho que tem esse atrito entre a sogra com a, né? Que a comidinha, a roupinha, E resultado, o tempo passou mais ou menos um ano. Eu ia passando pela porta do avô dele, eu não sabia que era o trabalho do avô. Ele me chamou. Ele disse: eu sou avô do jovem que matou seu filho. Quando ele matou seu filho, ele tinha 15 anos, o Tarcísio. Ele cometeu outros delitos, ele foi preso, ele está em Salvador. Ele sofreu um atentado. Fizeram um chuncho e lá tentaram matar ele. O chuncho? Chuncho. Que seria esse chuncho? Uma cerâmica, Sim. que eles fizeram uma espécie de uma faca, Sim. né?
com uma ponta bem fina e fizeram vários furos, punhaladas nele, né? Diz que o sangue dele na cela jorrava metros. E ele falou o seguinte, olha, ele mandou um recado para a senhora. Ele está lendo a Bíblia que a senhora mandou para ele. E ele disse que é para a senhora continuar orando por ele. Nessa época, eu fui procurar o Dr. Marcos Bandeira, né, que era o juiz da vara de menor da infância. Ele ficou muito estarrecido. Eu falei, doutor, a gente poderia filmar esse momento? Eu falei, não, porque eu não estou indo para isso. Eu estou indo, na verdade, que eu achava que era só isso. É por isso que você vai entender a história que Deus escreveu, né? Eu estou indo apenas para liberar meu perdão para esse jovem. E foi me dada a autorização, eu fui a Salvador. E quando eu cheguei a Salvador, o diretor falou assim, a senhora conhece esse jovem? Eu falei, não. Ele conhece a senhora? Eu falei, não. O sangue desse jovem jorrava metros. Eu vou preparar um local para ter o momento de vocês e eu vou chamar o pessoal que trabalha, né, ali com ele. Tá bem, eu fiquei um pouco apreensiva. Pedi ao pessoal, vamos fazer uma oração? Quando eu acabei de orar, Tarcísio estava em pé em minha frente. Quando eu olhei para Tarcísio, eu vim entender verdadeiramente o que as pessoas tanto falam de graça. É tão automático as pessoas, que é graça, é favor imerecido, né? Que é graça, é favor imerecido. Mas eu aprendi a graça na pele, né? Quando eu olhei para Tarcísio, eu olhei para ele assim, primeiro pensamento maternal, foi esse jovem que ceifou a vida do meu filho, mas imbuída de um sentimento sobrenatural de amor. Eu corri para ele, o abracei e falei, meu filho, eu te amo. Ele não entendeu nada, ele não sabia quem eu era. E aí, naquele momento, nos levaram à sala à parte. Nós sentamos assim, numa cadeira, bem pertinho um do outro. E eu comecei a acariciar aquelas mãos. E quando eu acariciava as mãos dele, eu dizia, meu Deus, foram essas mãos que ceifaram a vida do meu filho. Mas imbuída de um amor que, por um momento, eu falei, meu Deus, eu estou ficando doida. Eu estou amando o jovem que tirou a vida do meu filho. Eu não entendia que era a graça de Deus que tinha inundado meu coração. E ali o culto passou e chegou no final, eu tive que passar a mensagem. Eu cheguei para ele e disse assim, Tarcísio, meu filho, alguma vez você já recebeu uma Bíblia? Ele esboçou um sorriso, disse já. Eu falei, na sua Bíblia tinha uma dedicatória assim, Tarcísio é com lágrima nos olhos, que nesse momento eu tiro o nome do meu filho, da minha lista de oração, porque a Bíblia nos ensina que a gente não ora pelos mortos, mas a partir de hoje eu vou orar por você todos os dias, mãe de Rafa Ju. Quando eu falei isso, ele se levantou em impulso, se agarrou comigo. O coração dele batia tão forte que chega a minha blusa a fazer assim, e as lágrimas descendo pelo meu pescoço. Os 3 anos se passaram, e quando Tarcísio pagou a pena, Deus chegou para mim e disse, você vai subir o Morro dos Macacos, e você vai dar um estudo bíblico. Aqui em Itabuna, aqui em Itabuna. Que é de onde ele estava em Salvador, né? Sim. No caso, em Salvador, quando ele retornou para Itabuna, eu tive um sonho, Deus pedindo para eu dar um estudo bíblico a ele, e ele teve um sonho, Deus pedindo para ele tomar um estudo bíblico comigo. Olha aí. E ali nós começamos. Em um dia, eu na casa dele, eu virei para ele e falei assim, ô meu filho, você sabe o que é graça? Ele disse assim, não, Márcia. Eu falei, eu vou tentar explicar para você. É normal a gente ter esse tipo de relacionamento. Eu já tinha mais ou menos o quê? Uns 3 anos de relacionamento com ele. Ele disse, não, Márcia. Eu falei, o que seria normal? Você, no mínimo, me odiar, no mínimo, querer minha morte? Eu disse, Tarcísio, isso é graça. Você tirou a minha vida. Você tirou a vida do meu filho, do meu amado filho. O amor nunca morre. A pessoa morre, mas a gente continua amando a pessoa. Fica vivo dentro da gente. E ali, mas no entanto, Tarcísio, ele mesmo respondeu, no entanto, eu te amo como um filho e você me ama como mãe. Eu falei, isso é graça. Isso é favor imerecido. Foi isso que Deus fez com a gente, dando o seu filho. E aí eu cuidei de Tarcísio durante 7 anos. Quando eu estava cuidando de Tarcísio, Deus me mandou um sonho, há 11 anos atrás. Estava tendo rebeliões no presídio daqui, várias rebeliões. E no sonho, Deus me dava passo a passo como eu iria entrar no presídio e começar uma obra. Quando eu acordei, eu falei,
Mas Deus, eu vou fazer o que num presídio? Eu sou apenas uma mulher doente. Deus falou, filha, não é você, sou eu através da sua vida. Eles não acreditam no que você fala, eles acreditam em quem você é. Eles viam cuidado com seu filho Rafael. Estava foragido, eu corri atrás, estava não sei aonde, eu corri atrás. Eles viram o seu cuidado com Tarcísio. Então, filha, sou eu através de sua vida. E para honra e glória de Deus, vou fazer 12 anos, se Deus permitir, em março, com eles. Aprendi grandes lições com esses jovens. Durante esse percurso não teve mais a rebelião. Eu comecei a adoecer, porque o inimigo das almas, né? Ele fez várias coisas para eu desistir dessa obra. Sim. É interessante que Deus usava eles mesmos. Muitos me chamam de mãe, e eu me sinto muito honrada por isso. Outros me chamam de tia, outros me chamam de irmã Márcia, outros me chamam de pastora. E assim, o que Deus tem feito nesse presídio é surreal. Hoje a gente chega lá, eles fazem questão de nos receber, de pegar a cadeira para a gente sentar, de levar um copo de água, de botar um ventilador. A senhora está bem, minha mãe? A senhora está se sentindo bem? Inclusive, eu estou em tratamento de câncer. Sim. E na época, a minha concunhada que está aqui, ela é cabeleireira, ela foi fazer meu cabelo e eu tinha começado a quimioterapia. E um bolo de cabelo veio na escova e ela começou a chorar. Então ela disse assim, deixa eu te dar um conselho, bora cortar o cabelo bem curtinho para você não sentir. Eu falei, não, deixa Deus dizer o que é que ele vai fazer com o meu cabelo. Fui orar e a orar Deus falou assim, quem vai não cortar, mas raspar a sua cabeça são seus filhos lá no presídio. Olha aí. Pasme que quem ficou impactada não fui eu, foram eles. Não foram eles, fui eu. Porque eles choraram. E aquilo ali me deixou assim, Senhor, o inimigo os usa para fazer crimes tão hediondos, né? Verdade. Naquele momento ali, no uso da droga, da adrenalina, da parte do inimigo das almas. E ele chorando, sabe? O jovem que foi raspar minha cabeça, a mão dele tremia, sabe? Gente, é porque a gente não pode levar as pessoas para dentro do presídio. É verdade. Né? Mas o que Deus faz com esses meninos, inclusive nós levamos no início um curso de redação, não tinha nenhum com nível superior. Hoje tem vários com nível superior. Foi levado o curso do Heller lá para dentro, na época, pela promotora, a doutora Cleide. Doutor Maldonado também é um juiz que é humano, né? Tem um trabalho belíssimo com esses jovens de conscientização. Para você ter ideia, quem passou agora no concurso nacional de redação foi um detento. Um detento, né? Até porque nós não podemos deixar de lembrar que o presídio ele está ali para ressocializar. No de ressocializar, Sim. né? Muita gente já perdeu isso da mente, né? Que o presídio ele é um local para que o infrator, né? Para que o criminoso, enfim, seja ressocializado e colocado novamente, reinserido na sociedade. Né? Inclusive agora, nós estamos com o novo diretor, né? O diretor Sim. Fabiano, tem Yuri lá que tem um trabalho espetacular. Da Socializa, da né? Socializa. Yuri tem um trabalho lindo, Sim. né? Tem os agentes também. Sim. Aproveitar aqui, viu, Márcia, mandar um abraço para um amigo meu que é agente lá também. Ele é muito conhecido como Madruga, é Ronaldo Gomes, um abraço para você também, viu? Nosso amigo Madruga. E agora, sábado mesmo, tiveram batismos, sabe? Olha aí. E foi assim, muito lindo. Né? Então, houve, infelizmente, né? A semana passada, houve assim um desentendimento. E através desse desentendimento, essa guerra voltou. Mas eu creio, porque foi assim, deixa eu explicar como começou a trégua. No ano de 2022, eu estava em casa e Deus falou assim para mim, você vai no presídio e você vai dizer para os meninos assim, eu, Deus, quero a trégua em Itabuna. Então, quem decretou a trégua em Itabuna não foi a irmã Márcia, não foi igreja, não foi ninguém, foi o próprio Deus. Isso em 2022. 2022. Que parou, né? Foi. Parou. Aí eu cheguei nos pavilhões e dei os recados. E para honra e glória de Deus, estava em durabilidade de 3 anos e 8 meses, né? E eles mesmos, eles não querem que a guerra, eles não estão felizes com a volta.
Eles não estão. Porque com a trégua, eles tinham acesso à liberdade, à rua, né? Seus filhos, levar seus filhos à escola, tem uma vida social, né? Porque a trégua, a guerra não traz nenhuma vantagem, eles só perdem soldados de um lado, soldados do outro, né? Isso, inocentes que são baleados no meio dessa guerra. E eu tenho certeza que Deus vai mudar esse quadro de Itabuna de novo, amém, trazendo de volta a trégua. Inclusive, eu quero conclamar aqui, eu quero fazer um convite, sábado agora à tarde. Você que é mãe, você que é pai, você que é cidadão itabunense e da região, nós iremos estar ali na Praça Camaquã, né? E nós vamos fazer uma oração pela cidade. Se junte a nós ali para a gente estar orando pela cidade, pela paz. Já tem várias pessoas orando, independente do seu credo religioso, entendeu? Porque Deus olha mente e coração. Que você esteja ali para a gente orar por esses jovens e não tenha medo deles. Sábado, que horas? Sábado, a partir das 16 horas. A partir das 16 horas. Sim. Finalzinho da tarde. Finalzinho da tarde. Inclusive, a história, o que eu estou contando aqui, tem muito mais histórias. Sim, detalhes. Detalhes. Né? Tem o encontro da filha de Rafael com Tarcísio, ela com 8 anos de idade, foi muito impactante. Tem o encontro de um jovem que Tarcísio baleou, ele perdeu a perna, Gustavinho. Né? E ele pede que eu leve ao Morro dos Macacos para ele conhecer Tarcísio, se tornaram amigos, jogavam videogame juntos. Tem muitas histórias aí muito interessantes. Esse livro fala de vários assuntos, né? Então, por isso Deus colocou o nome à história que Deus escreveu, né? Porque Tarcísio também vem a falecer. Sim, com essa pergunta que eu iria fazer, né? Ele foi ressocializado, como ficou essa questão? Olha, Tarcísio, antes de falecer, ele cometeu um crime um mês antes. Sim. Mas Deus, ele salva até em minutos, como ladrão na cruz do Calvário, né? E ele mandou um recado para mim. Na véspera do dia que ele faleceu, aliás, uma semana antes, nós fizemos um culto na casa dele, ele aceitou Jesus. Inclusive, quando ele faleceu, a esposa dele na época me levou ao quarto dele e falou: venha ver a surpresa que ele preparou para você. Guarda-roupa todo com roupas de ir para a igreja. Né? Eu chorei muito, porque eu aprendi a amar muito o Tarcísio, sabe? E quando eu chorava por ele, as pessoas diziam assim: mas você está chorando pelo jovem que matou seu filho? Eu lembro que eu na escola, o Gustavinho, ele, depois que Tarcísio morreu, ele foi um dia lá na escola chorando. E falou assim: eu vim aqui porque eu sei que a única louca que vai me entender é você. A loucura da cruz. A loucura da cruz. A loucura da cruz, porque é a graça, né? Porque eu tô chorando, eu tô com saudade daquele rapaz. Olha que coisa. E aí, ele, inclusive, a esposa do Gustavinho fez os doces do aniversário do filho de Tarcísio. Né? Então, assim, gente, tem como ser transformado. E durante esse percurso, tantos jovens saíram do mundo do crime. Os que não se tornaram crentes estão aí ressocializados, né? É outra vida. É outra vida. E hoje eles se conversam, né? Mesmo de outras facções, existe um diálogo entre eles, entre as facções rivais, não como amigos, entendeu? Mas antigamente eles não tinham nem esse diálogo, né? Isso foi construído durante esse tempo. Né? Não só por mim, mas também por outras autoridades em Itabuna, como o juiz, como a doutora Cleide, como outros lá dentro que fazem esse trabalho, outras igrejas, outras denominações, né? Então, assim, eu creio que Deus vai restaurar de volta a paz a Itabuna. Amém. E é isso que nós, de fato, esperamos, né? Falando um pouco aqui sobre a questão do livro, as pessoas que quiserem adquirir, como devem fazer? Ele tem na plataforma Amazon e várias plataformas. O lançamento dele foi no dia 5 de novembro no shopping, mas como as pessoas estão procurando, eu vou fazer um outro evento, talvez vai ser no espaço cultural, né? Ótimo. Para que as pessoas conheçam. Gente, as pessoas me dão depoimento assim: Márcia, eu li em 3 dias, eu estou impactado assim, porque o que eu quero que as pessoas vejam nesse livro não é Márcia, mas o Deus de Márcia, o Deus que cuida,
O Deus que quando você pensa, estou no fundo do poço, não tem mais jeito para a minha vida, é o fim. Não existe fim para Deus. Verdade. Não existe. E Ele ama as pessoas independente de tudo, gente. Ele não faz acepção. Né? Às vezes eu fico triste porque as próprias religiões elas se separam. Separam, eu sou de tal, você é de que congregação? Né? O Deus é único, né? É verdade. O Deus é verdade. único. E eu sempre gosto de dizer aqui, Márcia, o seguinte: volta e meia nós trazemos informações, né, de jovens que estão, assim como você trouxe aqui essa história, envolvidos no mundo do crime, ou como vítimas ou como os que praticam o crime, né? E alguém já diz assim, olha, para quem continua nesse mundo só tem 2 caminhos. Alguém fala assim, né? É o cadeia ou cemitério. E eu costumo sempre dizer aqui no programa o seguinte: existe uma terceira opção. Tem sim. Né? Que é com você também, é Cristo. Com certeza. Não é isso? É o caminho do bem. Então, eu acho que o que você fala aqui hoje é exatamente isso. Essa é uma mensagem, a mensagem poderosa de Cristo através do perdão, não é isso? Do perdão. É exatamente. E aí eu gostaria de finalizar aqui o nosso bate-papo dizendo que, de fato, é uma história muito impactante, né? Estimulando a você que está nos assistindo a adquirir, né, este livro, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito bom, né, para o entendimento do amor de Jesus. Logicamente que a Bíblia é importante, claro, né? A primeira, número 1, mas existem literaturas que com certeza também irão nos ajudar. E daí eu gostaria de mais uma vez franquear a palavra a você, já pensando aqui no final do nosso bate-papo, direcionada para esses jovens, principalmente o jovem que nesse exato momento está no mundo do crime e que acha que não tem mais solução, porque eu sei que tem muitos deles que pensam isso. Para mim já deu, então eu vou continuar aqui e ver o que vai acontecer, ver o que vai dar, né? Qual será o final? Eles sabem, eu sempre digo a eles lá, né, que a solução é Deus, né? Que Deus olha para o coração deles e quando eles confessam seus pecados, Deus os perdoa, né? Nós já vimos cenas lindas de eles se jogarem no chão, assim, dizer, Deus, eu gosto muito da transparência deles. Eu sou um assassino, Deus. Eu sou um bandido, eu sou um traficante. Salva-me, ó Deus. Eles fazem esses tipos de clamor, sabe? Eles se entregam de corpo e alma a Deus. E que Deus os ama muito. Inclusive, tem uma passagem bíblica que eu cito para eles, que quando Jesus voltar nas nuvens do céu, ele não vai perguntar assim... De que igreja você era? Ele vai dizer assim, eu estava preso e você foi me visitar. É uma das coisas que Jesus vai dizer. E as pessoas e os salvos vão dizer, sim, Jesus, mas quando? Quando você fizer a um destes meus pequeninos irmãos, não é bandido, irmãos. O próprio Deus, o Criador, fala isso. Quando você fizer um destes meus pequeninos irmãos, é a mim que você está fazendo. Verdade. Eu aprendi grandes lições lá dentro com eles. Eu quero deixar também aqui o meu abraço para eles, né? Aqueles que devem estar assistindo nesse momento. Eles sabem do apreço, do amor que eu tenho a eles. Vejo eles a imagem de Jesus Cristo. E Deus, eu vejo a obra que Deus está fazendo e eu acredito que eles vão chegar à consciência de que essa guerra não vai chegar a lugar nenhum. E que a paz, que a trégua é o melhor para eles, inclusive, para eles. E muitos conselhos que Deus me usa para dar acaba acontecendo. Olha aí. Né? Então, como canal, né? E outra coisa, gente, esse é um presente de Natal, porque fala sobre perdão. É verdade. Né? Tem muita gente hoje com muito ódio no coração, muita mágoa, muito rancor, o feminicídio. E o ódio é um veneno que você bebe e quer que o outro morra. Sem dúvida. Né? Gente, o perdão, ele é libertador. O perdão, ele traz vida, ele traz saúde, ele traz... É inteligente perdoar. É inteligente perdoar. E o nosso Criador nos ensina exatamente isso, né? Com certeza. Exatamente. Muito bem, gostei muito de poder escutar um pouco da sua história, que eu sei que tem muito mais, né, e que estão contidas aqui no livro. E dizer mais uma vez, muito obrigado. Quem agradece sou eu. Pela sua participação aqui. A nossa TV com certeza está com as portas sempre abertas, né? E se for lançar a edição número 2, passa por aqui novamente, tá certo. Bom? Muito obrigado, Márcia. Quem agradece sou eu. Uma boa noite a todos. Maravilha. Olha, nós vamos a um breve intervalo e já que nós voltamos.
17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Antigamente,
Eu não imaginava que poderia ter o meu canto, mas hoje eu tenho um lugar para chamar de meu. É da gente! A família de Dona Iodete é uma das 88 mil beneficiadas com Minha Casa Minha Vida e mora perto da nova fábrica de carros elétricos, onde 20 mil empregos serão gerados. Com a Bahia liderando os investimentos no Brasil, crescimento econômico e cuidado com as pessoas andam juntos. É a Bahia pra frente, do lado da gente. Governo do Estado. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, e vamos dar sequência aqui às nossas informações, né, meu amigo Cássio, que de fato eu ainda estou até agora impactado aqui com esse testemunho da Márcia, né, esse livro importante, Testemunho. Mas antes nós vamos falar sobre um acidente que aconteceu entre um carro e uma moto e deixou um homem ferido aqui em Itabuna, no nosso semianel rodoviário. Temos uma matéria sobre esse assunto, Cássio? Pode rodar. Na tarde desta quarta-feira, um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta foi registrado no semianel rodoviário, trecho que interliga a BR-415 e 101, em Itabuna. A colisão ocorreu em um cruzamento situado entre o bairro Santa Inês e o acesso à zona rural de Mutuns, área conhecida pelo fluxo intenso de veículos e pela pouca visibilidade em determinados pontos. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local para realizar o levantamento das circunstâncias do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foi acionado e prestou socorro imediato ao motociclista, que sofreu fratura exposta em uma das pernas. Após receber os primeiros atendimentos ainda na rodovia, a vítima foi encaminhada ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, onde permanece sob cuidados médicos. Então tá aí, ó, esse acidente que acabou então deixando uma das vítimas com fratura exposta, gente. É o que nós falamos sempre. Atenção redobrada nas ruas, avenidas e, logicamente, também nas rodovias aqui da nossa cidade e da nossa região, hein? Muita gente envolvida em acidente aí, meu amigo Cássio, muita gente envolvida em acidente porque está trafegando pelas ruas de forma imprudente. Essa é a realidade, trafegando de forma imprudente, precisa trafegar de forma, né, prudente. A palavra é exatamente essa, né? Olha, outro fato interessante é o seguinte, muita gente aí, principalmente de motocicleta, trafegando pelas ruas da cidade sem a devida licença, sem a devida carteira nacional de habilitação, que é exatamente quem dá a licença para poder as pessoas trafegarem, né? Ou seja, ontem nós falamos aqui sobre essa questão, foi definida ali pelo Conselho Nacional de Trânsito, né? O CONTRAN, a liberação para que as pessoas não precisem mais passar pelas autoescolas, e sim agora de forma mais autônoma, né? Tá aí. Imagine, a pessoa não passa pela autoescola, né? Passará por uma atividade de capacitação de forma autônoma. Será que a qualidade será a mesma? Com certeza, eu acredito que não. E o resultado é isso, mais acidentes. Porque a ideia é de que as pessoas continuarão cometendo infrações de trânsito, né? E aumento de acidentes, mais pessoas logicamente acidentadas e talvez até mais vidas ceifadas, enfim, né? Situação terrível aí, acidente entre esse carro e essa moto no nosso semianel rodoviário aqui de Itabuna, tá certo? Muita atenção, volto a dizer, atenção para você que sempre trafega por aí. Vamos seguindo com mais informações, desta vez aqui agora, falando sobre o ministro Gilmar Mendes. Essa é uma notícia que já está aí permeada pelas redes sociais e também pelos meios de comunicação. No dia de ontem, decidiu que apenas a Procuradoria-Geral da República pode, então, pedir impeachment dos ministros, do STF. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu na terça-feira, né, na verdade, somente decidiu de quê?
O que ele decidiu? Decidiu que somente a Procuradoria-Geral da República, né, que é a PGR, poderá solicitar ao Senado a abertura de processos de impeachment contra ministros da Corte. Ou seja, por que isso? Segundo informações, já existem lá vários pedidos de processos contra, ou de impeachment contra os ministros da Corte. Você vê a imagem do ministro Gilmar Mendes, ele que está aí entre os nomes mais falados dos últimos dias por conta dessa decisão, né? Lembrando que a determinação é em caráter provisório, altera então a prática prevista em trechos da lei 1079 do ano de 50, da década de 50, de 1950, né? Que permitia então que qualquer cidadão apresentasse denúncias desse tipo, ou seja, você que está nos ouvindo, né, está nos assistindo, poderia normalmente, enquanto cidadãos brasileiros, ir e fazer um pedido de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí, a determinação, então, do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, é exatamente que esse pedido que todo e qualquer cidadão brasileiro tem, seja, então, cesseado, né? Esse direito de pedir o impeachment seja cesseado e somente a Procuradoria-Geral da República possa, então, se reportar ao Senado Federal para fazer esse tipo de pedido, né? Então tá aí. Lembrando que dentro das nossas leis brasileiras, quem aceita o pedido ou não de um ministro do STF é o presidente do Senado Federal, certo? Ou seja, até então era dessa forma. Eu, enquanto cidadão brasileiro, poderia fazer um pedido ao senador, hoje quem é o presidente é o Alcolumbre, não é isso? Poderia ir lá, o Davi Alcolumbre. Poderia pedir ao Davi Alcolumbre um impeachment, por exemplo, do próprio ministro Gilmar Mendes. E caberia ao Alcolumbre aceitar ou não, né, esse pedido. Por outro lado, nós temos também pedidos para impeachment de presidência da República, como já houve diversos, e até hoje há, né? Pedidos de impeachment do presidente da República. Pode ser feito por deputados, pode ser feito por qualquer cidadão, também da mesma forma. Neste caso, e aí continuando aqui, o Gilmar Mendes, ele afirma que a legislação de 1950 não se ajusta à Constituição que nós seguimos hoje, que é a Constituição de 88, que reforça garantias institucionais ao judiciário, né? Segundo ele, permitir acusações individuais e sem critérios mínimos fragiliza então a independência da corte. Ele diz o seguinte, abre aspas aí, o impeachment não pode ser banalizado como instrumento de pressão contra decisões judiciais, escreveu então o ministro, né? Ele então destacou ainda que pedidos infundados contribuíram, né, para a erosão da confiança pública nas instituições. A liminar também estabelece que o Senado só poderá abrir ou aprovar processos, vejam bem, mediante a maioria qualificada de 2/3 dos parlamentares. E impede também o afastamento automático de ministros enquanto as denúncias são analisadas. Esse afastamento que já era de forma automática, né? O caso, então, será analisado pelo plenário do STF, lembrando, essa foi uma decisão monocrática, mas será, então, analisada pelo plenário do STF em uma sessão virtual, está prevista aí para acontecer entre os dias 12 e 19 desse mês de dezembro, quando, então, os demais ministros decidirão se manterão essa decisão do Gilmar Mendes ou se derrubarão a decisão do mesmo, né? Então, tá aí, daqui até lá, muita água vai rolar. Dia 12 é na próxima sexta-feira, né? Sexta-feira que vem, dia 12. Então, poderá acontecer esse julgamento aí, eles decidirem se manterão a decisão do Gilmar Mendes ou se derrubarão. O fato é que essa decisão gerou aí um mal-estar entre o STF e também o Senado Federal, né? Gerou esse mal-estar e que nós estamos aqui acompanhando para que, dentro em breve, né, possamos trazer aqui mais detalhes para vocês, tá certo? Mas o fato é, essa decisão foi tomada pelo ministro Gilmar Mendes, ou seja, cidadão comum hoje não pode fazer esse pedido ao Senado,
Segundo essa decisão, agora somente a Procuradoria-Geral da República é quem pode se dirigir ao Senado e pedir impeachments dos senhores ministros. Nós temos 11 ministros no STF, dos senhores ministros aí da Corte. Muito bem, vamos seguindo já na reta final do nosso programa. Vamos falar agora, meu amigo Cássio, sobre a prefeitura lá de Ubaitaba. Atenção aí o pessoal de Ubaitaba, é isso mesmo, vamos trazer uma informação aqui lá da prefeitura de Ubaitaba, porque por lá a prefeita do município, acho que é a Gracinha, né? Um abraço aí para a prefeita Gracinha. Ela então assinou aí um contrato que vai beneficiar, né? Vamos ver aqui melhor. Ela assinou esse contrato de repasse aí com a Caixa Econômica Federal para a construção do complexo esportivo em um bairro da cidade, né? Mais especificamente o bairro Novo Olímpia, ou seja, irá beneficiar com certeza muita comunidade e também as crianças e adolescentes que usarão aí este complexo esportivo, hein? Essa assinatura aconteceu nesta quinta-feira, dia 4, a prefeita Gracinha Viana então acabou assinando esse contrato de repasse junto à Caixa Econômica Federal para a construção então deste complexo esportivo, hein? O bairro beneficiado, como disse aqui, é o bairro Nova Olímpia, e a obra será então viabilizada por meio deste convênio, né, com o Ministério do Esporte, fruto inclusive de uma emenda parlamentar, né? Participaram então do ato aí de assinatura o vice-prefeito Beto da Padaria, além de vereadores, né, que você vê exatamente na imagem aí, né? Os vereadores Leomi, também o secretário de administração Jarba Salomão e a secretária de esportes Tainara Ferreira, além também do coordenador, né, da área esportiva, o Aldo, né, e demais assessores da gestão municipal. O investimento total aí é previsto de R$965 mil, hein? O investimento deste complexo esportivo é de 965 mil reais. E com a assinatura então concluída, o processo segue agora para as próximas etapas. Lembrando que o município iniciará a elaboração do projeto técnico que será apresentado à Caixa Econômica Federal. Na sequência, será então realizado o processo licitatório, e posteriormente terá início então a execução da obra, que garantirá então ao bairro aí Nova Olímpia um moderno complexo esportivo. A implantação do novo equipamento então representa um avanço significativo para Ubaitaba, ampliando aí o acesso ao esporte, ao lazer e também a qualidade de vida para toda a população da cidade, a Terra das Canoas, né? Parabéns aí, prefeita, tem que seguir nesse ritmo aí, né? Garantir principalmente a quem mais precisa, aos menos favorecidos, acesso ao esporte. Eu disse agora há pouco aqui na conversa de que nós precisamos garantir aos jovens, aos adolescentes, né, mais acesso ao lazer, ao esporte. Para quê? Para que tenhamos menos crianças, né, menos adolescentes aí envolvidos no mundo do crime, porque quanto mais crianças estiver praticando esporte, esteja lá colocando o futebol na mente, né, outras práticas esportivas, menos crianças nós teremos envolvidas no mundo do crime, como aviãozinho, como a Márcia acabou de falar aqui, né? Então, praticando atos criminosos. Enfim, tá aí esta informação. Hoje, então, assinado então, este convênio que construirá esse complexo esportivo em Ubaitaba, bairro Novo Olímpia. Muito bem, e com essa notícia nós vamos finalizando o programa do dia de hoje, agradecendo a você pelo carinho da audiência. Lembrando, amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta com mais uma edição do TVI News para você, tá bom? TVI, 20 anos contando a sua história.